Agora não é hora de latir. É. E aí? Sentiram falta de mim? Fala, parametrizados. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que seja tudo certo com vocês. Comigo está tudo ótimo, tudo uma maravilha, tá tudo muito bem, né? E, bom, faz um tempo, né, do último vídeo do canal. Muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa, tá, aconteceu aí nos últimos tempos. Coisas boas, não se preocupem, coisas ótimas, maravilhosas. Mas, assim, apesar de eu estar aqui nessa tela aqui, né, nesse YouTube, eu também sou uma pessoa real. Eu sou uma pessoa com sentimentos, eu sou uma pessoa de carne, sou vivo. Eu não sou um algoritmo gerado por IA. E eu tive que dar um tempo, focar nessas coisas pessoais que aconteceram na minha vida. Coisas muito boas, como eu falei, nada de ruim assim, minha vida tá muito boa nos últimos... Agora minha vida tá péssima. Coisas muito boas nos últimos tempos. Mas que, como eu falei, eu tive que dar uma atenção maior pra isso, pra eu conseguir me organizar, né, organizar minha vida e, né, pra eu conseguir voltar aqui e produzir o conteúdo pra vocês, porque eu garanto pra vocês que teve momentos que eu não tava muito bem, mas eu tava fazendo vídeos e eu sentia que os vídeos não estavam ficando muito bons porque eu não tava muito bem. Vocês com certeza devem entender isso, né? Não dá pra gente fazer as coisas se a gente não tá muito bem. Ou, no caso, esse seria o ideal, mas a gente acaba fazendo. Mas, agora, tudo parece tá bom, tudo se encaminhando pra eu voltar a fazer aqui todos os conteúdos no YouTube. E, de certa maneira, eu tô muito feliz com isso, porque gravar esses vídeos e fazer tudo o que eu já venho fazendo há quase 5 anos, assim, é muito bom, é muito legal, é um retorno muito massa, assim, não necessariamente monetário, mas também de, enfim, ver vocês assistindo os vídeos, vocês comentando, vocês... tudo, sabe? É muito legal mesmo, e eu tô feliz por estar aqui de volta, e eu agradeço muito pra você que tá aí assistindo esse vídeo, né? Que talvez ficou esperando um tempo pra que tivesse um vídeo novo, então agora a espera acabou, tá bom? Vamos voltar aqui com o canal, com tudo, no Instagram também, etc. E, bom, agradecer, né, por essa espera, por essa paciência, né. Como eu falei, tive que, né, organizar umas coisas comigo e vocês ficaram aí esperando, e agora eu agradeço muito isso e agora a gente volta com tudo, vamos com tudo, tá bom? Voltar com nossos vídeos, com nossas lives, com todos os conteúdos sobre design computacional. E muita coisa massa que eu tenho que mostrar pra vocês, porque nesse tempo todo eu não parei de trabalhar, obviamente, não parei de estudar o Rhino e o Grasshopper. E eu, né, eu sempre falo que eu sempre sou um aluno até hoje, eu descobri muita coisa legal que dá pra fazer, aprendi muita coisa massa. E vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui trazendo pra vocês tudo isso que eu venho, todo esse conhecimento que eu adquiri nesses últimos meses aí fora do canal, eu vou estar aqui trazendo pra vocês. Bom, então, só novamente, né, agradecer essa paciência, né, de vocês, agradecer todo o apoio e a confiança que vocês têm aqui no canal, certo? E, bom, agora estamos aí de volta, vamos com tudo. Bom, galera, no vídeo de hoje, né, só lembrando assim, né, estamos voltando com tudo, só lembrando aí tudo que vai acontecer. Só lembrando pra vocês, tá? Galera, como é que funciona aqui no canal e como é que vai continuar funcionando, vamos só recapitular isso. Toda terça-feira a gente vai ter um vídeo que ele é um pouco mais teórico, vendo a ferramenta, certo? Vendo questões teóricas, técnicas sobre a ferramenta. E na quinta-feira, na nossa live, a gente aplica aquilo que a gente aprendeu na semana, tá? Essa é uma maneira que eu vim, essa maneira que eu venho fazendo nesses últimos tempos, eu vejo que ela é muito boa, assim, porque a gente consegue depois pegar aquele conhecimento teórico e aplicar ele. E na prática, onde a gente aprende tudo, né? Não adianta ter teoria, não adianta só ficar no computadorzinho fazendo um modelo 3D se a gente não aplica isso, né? Então, a gente vai continuar com isso, tá bom? Mas também vão ter conteúdos novos aí, que eu tô pensando, que eu queria fazer na última vez que o canal retornou, mas aí ele parou de volta. Aí agora ele voltou, e agora ele não vai parar de volta. Vai ter outros conteúdos extras que eu vou estar fazendo também sobre design computacional. Muito falando sobre o que é ser design computacional, como é que é trabalhar com design computacional, curiosidades. Vamos ter muita coisa massa, tá? Muita coisa massa, porque agora de fato as coisas vão sair do papel. Como eu falei, agora eu estou organizado na minha vida, tá tudo indo muito bem, tá? Mas é isso. Terça-feira a gente tem aquele nosso videozinho teórico, que é o nosso vídeo que vocês vão estar assistindo hoje.
E na quinta-feira a gente aplica o que a gente aprendeu, então, na terça com esse vídeo teórico. Fechou? Então isso não muda, só recapitulando, tá bom? Vocês ainda não têm esses conteúdos que eu tenho certeza que eles são, assim, de grande valor para vocês que estão querendo aprender a ferramenta. Galera, sempre muito importante, né? Eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, tá bom? Que vocês deixem um like nesse vídeo, o like ajuda muito a gente aqui, a divulgação dos nossos vídeos no YouTube, aqui no algoritmo do YouTube, então deixa esse like, é de graça e nos ajuda muito, vocês não têm ideia, tá bom? E qualquer coisa aí que vocês tiverem ao longo desse vídeo, qualquer dúvida, comentário, quer me elogiar, quer me xingar, quer me cobrar que eu fiquei meses sem fazer vídeo no canal, meu, vocês podem comentar, tá tudo liberado, eu leio todos os comentários, eu respondo todos, tá bom? Então fiquem bem à vontade. Se tu acha que esse conteúdo aqui, ele é muito bom e que tu acha que algum amigo teu tem que começar a aprender Grasshopper, compartilha esse vídeo com ele, manda pra ele, né? Manda lá, ó, assiste esse vídeo aqui, esse cara aqui é bom, ele explica as coisas muito bem, ele é engraçado, eu acho que eu sou pelo menos, então manda pra ele, tá? E lembrando que a gente também tem o nosso Instagram, @parametrizado, que lá tem vários conteúdos extras e também lá é meio que a nossa maneira de se comunicar mais facilmente, assim, lá eu consigo dar recados, avisos, conversar com vocês, responder dúvidas, entrar em contato comigo, etc. Então eu super recomendo que vocês também nos sigam lá no Instagram, @parametrizado. Galera, então é isso, estão dados os recados e, como sempre, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vamos lá então pro nosso tutorial. Beleza, galera, já tô com o meu Rhino e com o meu Grasshopper aberto. Um pequeno detalhe, estou com a versão 8 do Rhino, que já lançou, super recomendo vocês baixarem para testarem ou comprarem a versão 8 do Rhino, que veio com muita coisa nova. Então, assim, eu estaria usando a versão 8 do Rhino, não tem problema se tem a 7, se tem a 6 eu já começaria a ficar preocupado. Mas, se tá com a 7, tá tudo certo, se tá com a 8, melhor ainda, tá bom? Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender a arredondar números. Eu sei, parece muito simples, muito tosco, mas eu garanto pra vocês que no final a gente vai ver como que a gente consegue usar isso ao nosso favor quando a gente for criar geometrias, tá? Bom, então, aqui no nosso Grasshopper, eu vou deixar ele maximizado, que a gente vai ficar majoritariamente vendo ele, a gente consegue arredondar números. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um número que é, por exemplo, vamos lá, 1.3789, tá? Tem esse meu número. E eu quero arredondar ele por N motivos, tá bom? N motivos. A gente tem diversos componentes que fazem isso. Lá na nossa aba de matemática, a gente tem aqui operadores. Em operadores? Operadores, polinômios. Olha só, olha eu passando vergonha já no vídeo de volta. Vamos lá, pera aí. Round, esse é o nome do componente. Ctrl Alt para ver onde é que ele tá. Ah, ele tá em utilidades. Tá bom, faz sentido, né? Tá em utilidades. Round. O que esse componente aqui ele faz, tá? Ele arredonda números, tá bom? Simples. Se eu pegar esse meu painel com esse número e colocar aqui no input X, ele vai me dar 3 outputs, que são maneiras de arredondar os números. Eu vou pegar aqui um painel pra gente dar uma olhadinha. Então, o output N é o nearest, que ele vai arredondar para o número mais próximo, digamos assim, tá? Então, a gente pode ver aqui no output que ele arredondou para 1, que é o número mais próximo. Tem aquela regra, assim, não é bem regra, assim, na matemática, mas é que se o número for 1, menor do que 5, então 1,5 um número menor do que isso, ele vai arredondar para baixo. Se for um número maior que 1,5, ele arredonda para cima, tá? Esse é, digamos assim, um casual, tá? É isso que acontece. Então o nearest ele é meio automático, ele arredonda para o número mais próximo. Beleza. A gente tem depois o output F, que é o floor. O que é o floor? Floor, em tradução, é chão, tá? Piso, como vocês quiserem. O floor, ele sempre arredonda para baixo. Então, independente, ele vai arredondar para baixo, sempre. Se eu pegar esse valor aqui e botar 1,56, ó, repara que ele botou para 1. Ele pegou um número mais baixo, mais próximo. O nearest pegou para 2, porque já passou do 1,5, tá? Então o floor ele sempre puxa esse número para baixo.
E a gente tem o output C, que é o ceiling. E se a gente tem o floor, se a gente tem o piso, a gente tem o ceiling, que é o teto. Sei lá, como vocês quiserem traduzir. E ele sempre arredonda para cima, ele sempre joga o número para cima, tá? Então, a gente tem esses três outputs aqui. O nearest, que vai pegar o número mais próximo, o floor, que é sempre para baixo, e o ceiling, que é sempre para cima. Se eu pegar aqui, ó, só um comentário do ceiling que eu esqueci, se eu pegar e botar 1.1, ele ainda puxa para 2, ele não tá nem aí, ele vai botar para o número mais próximo, o número inteiro mais próximo, entendeu? Para cima, isso é importante, para cima. O nearest botou 1, né? O floor, que traz para baixo, botou 1 também, e o ceiling levou para cima, que é 2, tá bom? Gente, esse aqui é o nosso componente padrão, tá? Para arredondar números aqui no Grasshopper. A gente tem outras maneiras, tá? Que são duas que eu diria assim, que uma é a gente usando expressões e a outra é com o plugin Pufferfish, que ele também tem um componente muito bom para arredondar números. A próxima maneira, que ainda é aqui dentro do Rhino, tá? É por expressão. Se vocês têm um certo conhecimento de programação, vocês sabem que a gente tem uma função, por exemplo, no Python, a gente tem em outras linguagens também, isso aqui é muito básico, que é a função de round, que é arredondar, que tem o mesmo nome que o componente, faz todo sentido, a gente está mexendo com programação aqui no Grasshopper, mas a gente pode digitar, tá, essa função. E para isso a gente usa aqui, na aba matemática, a gente vem em script e a gente vem aqui, ó, expression. E aqui dentro, a gente vai criar essa nossa função de arredondar. Esse componente, tá, pessoal, a gente consegue fazer expressões matemáticas, a gente pode fazer equações, etc, e ele calcula aqui. Mas ele também tem essas outras funções, tá? E uma delas é a gente fazer essa função de arredondar números, tá? Como é que funciona? Bom, eu vou clicar duas vezes aqui no meio, ele vai abrir esse meu Expression Designer, onde eu consigo fazer essas muitas expressões e muitas coisas aqui dentro. E aqui a gente tem esse campo de expressão, e aqui a gente digita então essas equações, digamos assim. Nesse caso eu vou criar essa função de arredondar. Como é que ela é? Ela é o seguinte, ó, eu vou dizer round, minúsculo, round, eu vou abrir parênteses e eu vou dizer x, que é o meu valor que vai ser arredondado, e aí eu coloco quantas casas depois da vírgula eu quero. Eu vou botar, por exemplo, 2, e eu vou fechar parênteses, só parênteses. Pronto. Vou clicar em OK, e agora essa minha expressão está pronta. Só que tem um problema aqui, ó. Se eu clicar no balãozinho, tá? Ele vai dizer que está faltando aqui um parâmetro, que no caso é o input. Eu tenho aqui o meu x e eu tenho aqui também o meu y por padrão quando eu pego o componente, só que ele não está na minha expressão. Então eu tenho que excluir esse meu input aqui, eu vou clicar nesse sinal de menos, certo? E daí, o que está acontecendo aqui? O componente está incomodando porque ele não está com nenhum input, tá? Tá faltando coisa aqui, certo? Então a gente tem que botar um valor aqui dentro. Olha só, se eu pegar esse meu painel e colocar aqui, ele ainda vai estar dando um problema. Por quê? Porque, gente, olha só, aqui eu tenho que ser muito específico com os dados que estão entrando. Se eu clicar no balãozinho, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Eu não consigo usar a função round para parâmetros de string. O que é string? É texto, tá bom? Quando eu coloco um número aqui no meu painel, isso aqui não é um número, é um texto, tá bom? E isso para computador muda muita coisa mesmo. Tudo bem que quando eu coloco aqui nesse componente, ele faz a tradução ali dentro. Ele entende que tá, entrou um texto, mas na verdade eu vou querer que seja um número. E aí ele faz aquilo ali dentro. Aqui na expressão eu tenho que ser bem específico. Eu tenho que dizer, olha só, isso aqui é um número que tá entrando, tá bom? Então, eu vou transformar esse meu painel aqui, esse output, em um número. Como é que eu faço isso? Eu posso usar o componente number, esse daqui. Esses componentes aqui, além deles armazenarem informações, ele também fazem essas traduções meio que automático. Se eu pegar esse meu painel aqui, esse output, e passar pelo number, agora isso aqui se transformou num número. Gente, nós olhando aqui, se eu pegar um painel, por exemplo, e botar aqui nesse meu output number, não muda nada, mas para o computador muda. Isso é muito importante. Se eu pegar agora esse meu componente, o output dele, e botar aqui no meu x, agora o componente não está mais vermelho, não está mais reclamando, tá bom? E o que acontece? Esse valor entra na variável x, no meu input x, ele passa por esta minha expressão, no caso é a função de arredondar,
E no final, se eu botar um painel aqui, vocês vão ver que ele arredondou o meu número. Como é que funciona? Esse 2 diz quantas casas depois da vírgula eu quero. Então eu botei 2 casas depois da vírgula. Se eu vier aqui e botar 1, ele arredondou agora para uma casa depois da vírgula. Eu posso também botar, por exemplo, 3. Aí ele vai colocar aqui, ó, 3, ele comeu o meu 2. Se eu botar 4, não vai mudar muita coisa, porque eu já tenho 4 casas depois da vírgula. E vamos ver o que acontece com o 5, tá? Nada, porque eu não tenho 5 casas depois da vírgula, tá bom? A gente pode facilitar essa mudança aqui, tá bom? Eu vou botar o número 2. Se eu disser que o meu número 2 também é uma variável. Então eu posso dizer que é o seguinte, ó, o 2 na verdade é y, ok? O componente ele vai dar uma chiada porque eu tô colocando a minha variável y, mas eu não tenho nenhum input relacionado a ela. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, clica no sinal de mais. Ele colocou aqui, ó, a variável y, só que agora eu tenho que colocar algum valor nela. Eu vou fazer um slider de 1 até 4. Se eu colocar isso no input, agora eu tenho esse meu parâmetro que eu consigo, ó, mudar só trocando aqui, ó, o quanto ele vai arredondar, quantas casas depois da vírgula ele vai arredondar esse meu número, tá? Então essa é uma maneira bem parametrizada de arredondar números aqui no Grasshopper, tá? Pela a expressão. Mas às vezes a gente não quer ser muito específico, a gente pode usar o round, mas às vezes a gente quer ser muito específico. E é aí que vem o plugin Pufferfish que eu falei para vocês antes. Bom, deixa eu criar a situação com vocês. Olha só. Digamos, eu vou copiar esse meu painel aqui. Digamos que eu tenho uma lista de números, tá? Então, 1.3782, 0.658, 2.375 e, sei lá, 0.234. Chutei uns números aqui, tá bom? Eu tenho essa minha lista de números. Eu só vou transformar esse meu painel em lista. Eu vou desmarcar a opção Multiline Data. Agora isso aqui é uma lista de números. E digamos que eu quero arredondar todos esses números aqui ao mesmo tempo, tá? Eu posso muito bem passar ele pelo componente round. Ele arredonda, ó, listas também, não tem nenhum problema. Eu posso também passar pela minha expressão. Não tem problema, ele arredonda tudo. A gente tem isso aqui também. Mas, olha só. Às vezes a gente quer ser, como eu falei, muito específico. Eu quero arredondar esses números a partir de 3 números que são conhecidos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa minha lista de números e eu tenho uma outra lista de números que é, por exemplo, 0.25, 0.5 e 1.25. E eu quero que esses números se arredondem em relação a esses meus outros números aqui. Eu acho que eu vou botar... Não, vamos deixar aqui, tá? Voltando. Eu quero arredondar esses números em relação a esses números aqui. Então eu quero que de uma forma, automaticamente, o Grasshopper me diga, bom, esse 0,234, ele é mais próximo de 0,25, então eu vou arredondar para esse número. Esse 0,56 está mais próximo do ponto 5, então eu quero que arredonde para esse número. O 1,37 está mais próximo do 1,25, então eu quero que arredonde para esse número. E esse aqui que sobrou, que ele está muito distante, mas ainda assim ele é mais próximo desse número. Então eu quero que arredonde para esse número. Eu quero que o Grasshopper faça essa relação, tá? Depois eu vou mostrar o porquê que isso é importante. Mas olha só, como é que eu crio isso então aqui no Grasshopper? Porque eu não posso usar o round, eu não posso usar a expressão. Eu quero dizer que ele arredonde para números conhecidos. E é aí que vem o nosso plugin Pufferfish, que eu já falei muitas vezes no canal que vocês têm que baixar esse plugin. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como é que instala plugins, tá bom? Porque dentro dele a gente tem um componente de arredondar que ele é muito bom. Na verdade, tem 3 componentes para arredondar, mas eu quero mostrar o que eu mais uso e o que é o mais útil para mim. Eu vou vir aqui então no meu plugin, que ele tá aqui, ó, Pufferfish. Eu vou vir na aba número. E a gente tem aqui, ó, os rounds. A gente pode arredondar por um fator, por uma casa decimal, que é basicamente o que a gente fez aqui do nosso round. E a gente tem esse querido aqui, ó, round to nearest. O que esse componente ele faz, tá? Ele arredonda números em x que estejam mais próximos dos números em y. É basicamente isso. Esse que é a descrição do componente. Então, olha só, que números que eu quero arredondar? São os números em x.
Eu quero arredondar próximo a que números? A esses números que eu acabei de setar. Show de bola. Eu tenho um input R, a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Mas olha só, se eu pegar o painel agora e pegar o input N, que é o nearest, olha o que aconteceu. Ele arredondou em relação a esses números aqui. Se eu comparar minha lista, foi exatamente o que eu mostrei para vocês. Ele pegou esses números e arredondou em relação a esses números aqui. E a gente pode mudar. Se eu vier agora aqui e botar um 1,5, olha só, o meu 2.375 foi para 1,5. Assim como o meu 1.37 também foi para 1,5. Por quê? Porque eles são os números mais próximos. Se eu vier aqui e botar o número 2, agora olha só, o meu 2.37 veio para 2. Então é como se ele puxasse os números mais parecidos, os números mais próximos e arredondasse para aquilo. E a gente tem a oportunidade de dar os números que a gente quer arredondar. E, gente, de novo, isso aqui é ótimo, é maravilhoso, porque agora eu vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser útil na vida real. Olha só, tem um vídeo no canal do Parametrizado que eu já fiz. Tá No bom? vídeo de hoje, eu quero mostrar... Cala a boca, Leonardo. E o tema é como a gente pegar imagens e transformar elas, tá? Nesse tipo de geometria aqui. Que a gente pega vários círculos e a gente aumenta eles de acordo com a cor daquela imagem. Tá bom? E tem todo esse vídeo aqui, tá? Eu vou usar ele como base, eu não vou recriar o código de novo, então eu recomendo tu dar uma olhada nesse vídeo. Porque tem um momento aqui que ele é muito importante, que a gente vai ter que arredondar esses círculos aqui para eles terem tamanhos conhecidos, tá bom? Então, olha só, se tu não assistiu este vídeo, vai lá e assiste, tá? Porque eu vou pegar o código desse vídeo e vou começar aqui. E aí eu vou aplicar esse lance do arredondar números. Beleza, galera. Eu tô com o código aqui do vídeo aberto. E aí o seguinte, ó, lá no vídeo eu explico como que funciona o Image Sampler, como é que funciona pra gente conseguir esse resultado, tá? Eu não vou repetir aqui. Mas aí acontece uma questão. Ó, vocês estão vendo que os meus círculos aqui, os círculos que estão ali na imagem, né? A gente pega onde que tá mais preto e mais branco na imagem e a gente cria essa relação para fazer os raios dos círculos. Só que olha só, aqui nesse meu output eu tenho o raio dos meus círculos. E vocês conseguem perceber que a gente tem muito número diferente, muito. Vou até vir aqui, ó, create set. Vamos ver quantos números diferentes a gente tem. A gente tem 228 números diferentes. Isso aqui pode ser um problema se a gente eventualmente for querer criar alguma coisa com isso. Sei lá, imprimir 3D, cortar laser, fazer uma fachada, seja o que for. Isso aqui também pode ser objetos que a gente vai posicionar, enfim, como vocês quiserem imaginar. Vamos partir do princípio que esses círculos vão ser círculos que vão ser cortados, tá? E a gente depois vai montar eles numa fachada, vai colar, parafusar, seja o que for. Vocês concordam que a gente não pode ter 228 tamanhos de círculos diferentes. Vai ser uma dor de cabeça para quem estiver produzindo isso, seja como for, tá? Às vezes, por exemplo, a gente tem tamanhos padrões de algum fornecedor que a gente vai comprar dele e a gente depois vai fazer essa fachada, parede, de novo, como vocês quiserem. Então a gente tem que meio que dar uma regularizada nesses números. A gente não pode ter tanto número diferente assim. E aí que vem aquele lance que eu mostrei para vocês do round to nearest. Partindo desse princípio que a gente vai usar círculos já pré-fabricados de um fornecedor e ele tem um número X de raios desses círculos, tá? A gente tem que meio que dizer o seguinte, ó. Esses números vão ter que se adaptar com os tamanhos de raios que o meu fornecedor tem. E aí que entra o nosso round to nearest. Porque olha só, se eu der essa minha lista de números, eu vou poder dizer, ó, esses são os raios disponíveis do meu fornecedor. E aí o Grasshopper vai arredondar para aqueles valores mais próximos. Então vamos lá, olha só. Deixa eu só ver aqui, a gente tem 0,22, 0,30, 0,40. Eu acho que é uma relação entre 0 e 1, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Digamos que o meu fornecedor ele tenha 0,10 metros, vamos dizer então 10 centímetros, ele tenha
0.05, 0.25, 0.50 e 1. Digamos que esses são os raios disponíveis desses círculos que ele produz, tá? Eu vou pegar agora essa minha lista, eu vou passar aqui no meu input X, eu vou fazer... eu vou passar desse jeito mesmo, com um graph, com uma árvore de dados, e eu vou passar agora essa minha lista, ó, de raios aqui. Vocês vão ver que o output, ele se adapta a essa minha lista, ó, o que é uma maravilha. Eu vou pegar agora esses valores e vou passar para cá. E aí vocês vão ver, ó, que eu tenho agora só raios conhecidos, digamos assim. Só raios que estão ali adaptados naqueles valores, tá? E aí depois, olha que legal. Eu já tô até passando um pouco, isso aqui era para live de quinta, mas agora azar também, estamos aqui. E depois eu consigo mapear esses meus raios, para depois a gente fazer um desenho técnico. Eu posso pegar esses meus círculos e eu posso usar um deconstruct, eu acho que é arc. Vamos tentar com deconstruct arc, esse daqui. Eu posso passar esses meus círculos pelo componente, porque o círculo é um arco, só que ele é completo. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho dos meus planos, eu vou botar aqui 0.10. Eu posso desconstruir esses meus arcos, e aí olha só, ele me dá uma informação muito legal, que são os raios. Olha só, são todos esses raios aqui. E aí eu consigo, por exemplo, dividir esses meus raios aqui e aplicar, por exemplo, cores, padrões em cada um desses círculos que tem raio tal. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, vou dar um flatten nessa minha lista. E aí agora eu quero dividir essa minha lista aqui a partir desses meus raios. Então, olha só, aí que vem a questão. Eu vou usar aqui o create set. Não vou explicar para vocês agora, isso vai ficar para uma outra hora. Create set, eu vou usar o member index. Eu quero testar essa lista, onde é que estão esses meus valores. E ele vai me dizer aqui, ó, onde é que está cada uma dessas minhas listas. Eu só acho que eu tenho que botar aqui texto. E aqui eu tenho que botar também texto. Ah não, aqui eu errei, perdão. Aqui é número, porque os sets eles trabalham de uma maneira um pouco específica. Vou botar aqui também um número, tá bom? Agora eu tenho a separação para cada um desses meus raios aqui. Agora eu vou usar o list item para separar essa minha lista de círculos com esses meus índices aqui. Agora que vem a coisa legal. Eu tenho separado na minha árvore de dados cada um desses raios aqui. Só para vocês verem, eu vou usar aqui um custom preview. Eu vou usar agora um sweat, eu vou usar 4 deles, porque são 4... São 4? 1, 2, 3, 4, são 5 então. 5 tipos de raio. Eu vou usar aqui o entwine, só para eu ligar tudo numa árvore de dados também. Aqui e aqui. E aí eu acho que só para visualizar melhor eu vou usar o surface, para a gente fechar uma superfície nesses meus círculos. E agora eu vou mudar a cor, ó. Por exemplo. Vamos lá, só para a gente comparar. O primeiro é 0.10, então eu vou botar uma cor, sei lá, vermelho. O segundo é 0.5, vou botar qualquer outra cor aqui, vou botar, sei lá, um verdinho. Esse aqui, 0.25, vou botar qualquer outra cor também. Esse aqui, ele é 0.5, vou botar, sei lá, um roxo. E esse aqui que é 1, eu vou botar um amarelo, talvez. Ah, pode ser. Aí, olha só. Eu tenho agora a separação, tá? Desses meus objetos. O vermelho não, eu vou trocar aqui. Perdão. Eu vou botar... Tá faltando cor nisso aqui, né? Tá bom. Aí, olha só. Eu tenho agora mapeado, tá? Onde é que tá cada um desses meus círculos aqui. Isso aqui eu posso exportar, fazer um desenho técnico, enfim, a coisa toda. Tá bom? Então, esse que é o legal por a gente ter utilizado esse componente aqui. Porque senão, a gente não teria esse mapeamento, a gente não conseguiria fazer esse mapeamento. E outra coisa, eu trouxe isso daqui para uma situação real de projeto, né? Como eu falei, cortar todos esses círculos em raios diferentes ia ser uma dor de cabeça.
Então a gente viu aqui o que a gente tem disponível. E aí a gente pediu para ele arredondar esses valores aqui do meu image sampler para esses meus valores aqui, que é os disponíveis. Tá bom? E agora eu tenho esse meu mapeamento aqui, certo? Então, gente, nesse caso o Round to Nearest chegou muito bem aqui pra gente. Ele nos ajudou muito. Porque agora a gente tem, como eu falei, valores conhecidos aqui nessa minha lista. Olha aqui, dormindo aqui, ó. Galera, então, esse aí, tá? É o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma questão que às vezes pode ser um pouco específica, mas eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Porque, bom, arredondar números é uma coisa que a gente faz, assim, diariamente, sei lá. Não é, na verdade não é tão específico assim, a gente está sempre fazendo, mas eu acho que é importante a gente saber o que a gente tem disponível no Grasshopper para fazer isso. E como esse último componente que eu mostrei para vocês, ele nos ajuda a tornar essa situação mais real, assim. A gente consegue se alinhar mais com a vida real. Como eu falei, uma situação numa fachada, a gente já tem coisas pré-fabricadas, que a gente tem que determinar qual que é o tamanho daquilo, porque o fornecedor tem X tamanhos, etc. E esse componente ele salva muito. Não quer dizer que a gente não consiga usar os outros, o round, que é o do próprio Grasshopper, e a expressão da gente colocar a nossa expressão, tá? Os dois são ótimos, depende de cada situação. Mas esse daqui é um que eu uso sempre, porque como eu trabalho com isso, como todo dia eu tô, né, trabalhando, fazendo coisas no Grasshopper, e eu tenho que levar as coisas para a vida real, eu tenho que, né, fazer tudo pensando que isso vai ser construído, então ele acaba sendo o meu favorito, tá? Mas não quer dizer que eu não use os outros, eu acabo sempre utilizando, tá? Eu acho que o importante disso é vocês entenderem que quanto mais a gente tiver conhecimento dos componentes, mais a gente sabe lidar com as situações dentro do Grasshopper e resolver os problemas. E como eu sempre falo, imagina que vocês têm uma mala, assim, né, uma mala de ferramentas, uma caixa de ferramentas, como vocês quiserem pensar, e cada um dos componentes é uma ferramenta. Obviamente, quanto mais ferramentas tu tiver, mais coisas tu consegue solucionar. Então, isso que é legal, a gente estar sempre conhecendo os novos componentes e como a gente consegue solucionar isso de maneiras diferentes. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, sempre se lembrando, se inscreva no canal, tá bom? Dá um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui se teve alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, tudo certo. Também nos siga no Instagram, @parametrizado. E agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo, tá bom? Lembrando, agora a gente tá de volta, vídeo toda terça-feira, live toda quinta-feira, tá bom? E é bom estar aqui, é bom estar de volta, é bom estar gravando o vídeo de novo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, se cuidem e a gente se vê na próxima.